É. Então, vamos hoje por um tema que a gente chama autossuperação, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Compartilhar a tela. Então, aqui, tapas, autossuperação. Os fundamentos básicos desse treinamento é o Yoga Sutra de Patanjali, né? O que Patanjali escreveu no século III a.C., só que Patanjali ele colocou no papel o que já existia, né? Então, como foi a vivência do exercício anterior, beleza, a gente conversou um pouquinho, mas a gente está conversando mais isso no WhatsApp, né? A autossuperação produz a destruição das impurezas, o que conduz ao aperfeiçoamento da sensibilidade corporal, né? Então, a autossuperação é a fundamentação de qualquer processo evolutivo. Se a gente faz as coisas como sempre fez, não evoluímos nada, né? Então, a notícia boa é que também não regredimos. Autossuperar-se é fazer aquelas mesmas coisas de maneira diferente e que essa maneira diferente seja mais construtiva, que é o que estamos fazendo com as nossas dificuldades, né? Cada um com sua dificuldade, qualquer ideia. Fazer aquilo de uma maneira diferente, né? Quer seja a execução, quer seja a interpretação, quer seja o olhar, né? Nesse caso, eu abri com a, a reatividade, é passar a olhar de maneira diferente aquilo, né? Eu venho uma coisa para mim, e aí eu reajo de uma determinada maneira. Por quê? Porque eu enxergo aquilo de uma maneira, né? Pode ser uma maneira agressiva, pode ser uma maneira é, ruim, pode ser uma maneira que não me satisfaça, independente de estar certo ou errado. E aí eu passo a olhar isso de maneira diferente. Autossuperação. A autossuperação produz a destruição das impurezas. O que que ele entende por impurezas aqui? Aquelas coisas que causam impureza na gente, né? Então, se causa raiva, se causa ódio, se causa agressividade, se causa tristeza, se causa qualquer coisa que causa algo não bom, vai gerar é, é, vai gerar impurezas dentro do meu coração, da minha alma, do meu corpo, né? A química da tristeza causa impureza, a química da raiva, a química do ódio, a, né? Assim como a química do amor, da compaixão, causa tira as impurezas. Então, quando eu mudo alguma coisa que deixa de gerar dentro de mim coisas ruins, eu tirei impurezas. É nesse sentido. E no lugar das impurezas, vou colocando coisas melhores. Código de ética. Constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos. E esse constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos, ele tem que ser combinado, porque você repara, né? Já reparou que os conceitos, eles convivem. Então, se eu quero autossuperação, um constante esforço sobre mim mesmo pode ser agressivo, né? Quando a pessoa precisa melhorar a postura, né, a pessoa tem dor nas costas, alguma coisa assim por conta de postura, uma hora eu vou conversar com essa pessoa sobre sentar-se corretamente. E o que que eu digo para a pessoa? Ó, senta. Cuide da postura 1 hora por dia. Primeira hora. E depois, relaxa. Por quê? Nós temos muitos exemplos aqui. A pessoa diz, então preciso melhorar a postura. Aí ela fica insanamente, todo momento olhando a postura. Chega um momento que ela não aguenta. Ela não aguenta e aí ela é, desiste. Ela joga tudo pro alto. Sabe? Aquele regime insano que a pessoa aguenta 2 meses, 3 meses, no máximo 4 meses e depois chuta o balde.
Então, o constante esforço sobre si mesmo, em todos os momentos, ele tem que ser baseado, ele tem que ser contemporizado por bom senso, né? Ou em todos os momentos que for possível, né? Momentos possíveis, para não ficar uma coisa que seja muito, muito, muito insana, agressiva, e aí a pessoa não consegue fazer os nossos planejamentos, né? Eu quero um esforço sobre mim mesmo para melhorar em todos os momentos possíveis, porque se você fizer um planejamento muito duro, muito, não vai aguentar, só vai aguentar um tempo. Então, eu tenho que ter margem, válvula de escape, para que essa evolução ela seja metabolizável. O esforço que eu coloco para vencer uma determinada dificuldade tem que ser metabolizável, tem que ser razoável. Atenção, a atenção constante para fazer melhor a cada dia. Melhor a cada dia nessa mesma ideia. Eu vou me esforçar para fazer melhor e esse esforço ele tem que ser metabolizado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Ana Maria. Nasce um neto, primeiro neto. Aí o planejamento vai para o espaço, né? Vai para o espaço, mas aí, quanto tempo eu me permito que esse planejamento vá para o espaço? Porque senão eu perco a informação, sabe? A vida, ela vai apresentando coisas novas, algumas coisas muito intensas, como, por exemplo, nascer um neto é uma coisa muito intensa, né? Assim, dentro da vida de uma pessoa, não nasce neto todos os dias aí, né? Então, eu tenho uma flexibilidade um pouco maior. Mas se essa flexibilidade for eterna, eu perco, né? Eu vejo assim, né? Tem umas pessoas assim que aqui não é muito raro. Tem a pessoa que diz assim, eu quero fazer yoga, mas eu tenho que fazer num horário em que eu não estou cuidando do meu neto, né? Bom, tá bom. É, eu vou ajudar a cuidar o meu neto. Sim, claro, isso faz parte da vida dos avós. Mas se esse fato me tira da jornada, eu perco a autossuperação, porque eu tenho que contemporizar. Veio uma nova realidade, eu tenho que reorganizar os meus planejamentos, às vezes se precisa, né, para adaptar. Não é perder o conceito, não é, é você fazer os ajustes. Outro exemplo, aqui, essa semana aconteceu dois casos desses. Agora eu estou trabalhando muito, não vou poder praticar yoga. Digo, mas aí eu sempre uso esse argumento, né? Não, mas a vida é assim. A vida, se eu for fazer aquelas coisas para melhorar só quando tudo está certo, eu nunca vou conseguir uma consistência que me leve onde eu quero chegar. Então, tem momentos que a vida fica corrida, tem momentos que a vida fica mais leve. No momento que fica mais corrida, eu ajusto para não perder aqueles valores que eu quero me superar, tá? Então, fazer o melhor a cada dia tem que considerar essas flutuações da vida. Então, nasceu um neto, eu me dou ali um prazo, tá bom? Eu acho que um mês eu vou me adaptar aqui, ou 15 dias, ou enfim, eu vou buscar, mas não pode ser para sempre, né? O meu trabalho ficou mais corrido, eu paro de praticar. Você nunca vai conseguir uma estrutura bacana, porque de tempos em tempos o trabalho fica mais intenso, mais acelerado, né? Quer fica mais intenso porque o volume aumenta, quer fica mais intenso por aquela história que a Pri contou. Às vezes tem ali algumas configurações que dão mais intensidade àquilo. Às vezes não é intensidade de volume, mas é intensidade, né, de volume de coisas para fazer, mas é uma intensidade emocional. E aí, o nosso desafio é encontrar novas alternativas, né? Então, agora,
ficou tenso ou ficou mais corrido, porque veio uma nova realidade, então, como é que eu faço? E isso é o nosso ajuste. Então, o melhor a cada dia, né? Fazendo os ajustes que a vida vai apresentando. Cultivar a humildade e a polidez. Isso aqui é o código de ética, né, que o De Rose colocou lá, né? Cultivar a humildade e a polidez, porque a humildade é a ferramenta fundamental de autossuperação. Humildade em que sentido? Né? Tá bom, eu errei mesmo. Tá bom. Isso não me faz bem. Então, pegando essa situação da Pri, o mundo entrega uma coisa. Aí, qual que é a humildade entra? Tá bom, isso não está me fazendo mal. Falta de humildade. O mundo tem que mudar. Como é que essa pessoa, né, faz uma coisa como essa? Que falta de educação, né? É um caminho que eu sigo. Outro caminho, o caminho da humildade. Tá bom, a pessoa foi sem educação. Sim, mas o meu sentimento está sob o meu controle. Então, a falta de educação da pessoa é, é uma coisa. Como eu reajo é outra coisa. Se essa falta da educação da pessoa me atinge, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso mudar alguma coisinha. Eu não posso interferir na educação da pessoa, mas eu posso interferir como que eu reajo a essa falta de educação. E se eu estou reagindo mal, eu tenho algo para melhorar aí. Isso é humildade, sabe? Então, são o que o mundo me apresenta e como eu lido com isso. Como eu lido com isso, se eu lido com humildade, eu cresço. Aí eu reconheço, tá bom. Ah, quando vem a coisa redondinha, é melhor. O melhor seria se viesse sempre redondinha, mas não vem. A gente já sabe que não vem. Então, quando vem redondinho, tá fácil, e quando não vier. Quando não vier redondo, daí eu digo, o que que eu preciso mudar? Então, abrir, diz, né, essa coisa, será? Aí eu vou dar uma olhada. Quando eu começo a olhar para mim, qual que é a ferida que pega, eu começo a ampliar o autoconhecimento. Por isso que esse treinamento ele tem que ser lento, né? Porque agora a Pri vai dar uma olhada. Será por quê? Onde que está pegando? Aí, como que eu poderia fazer para não pegar? Que tipo de estratégia, né? O que que eu tenho que fazer, sabe? E aí talvez a gente ajuste lá um pouco o planejamento. Tá bom, surgiu uma coisa, o que que eu tenho que colocar lá? Às vezes não precisa colocar nada, às vezes é só uma forma de olhar. E às vezes eu preciso fazer uma mentalização, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, que essa é a tarefa, né? Construir disciplina para colocar em prática todas as demais normas. Então, a autossuperação quando eu tenho a ideia que eu quero me superar, não aos outros, eu quero superar a mim mesmo. Eu não quero ser melhor que os outros, eu quero ser melhor que eu mesmo, sabe? Então, a comparação não é com o mundo de fora, a comparação é com o mundo de dentro. E aí, se isso é muito forte dentro de mim, você quer se superar ou não quer? Quero. Isso gera uma energia muito forte. Bom, então, se eu quero mesmo me superar, eu tenho que fazer coisas. Então, gera uma energia para você cultivar o que precisa ser feito, especialmente nos momentos mais difíceis, sabe? Nos momentos, porque quando eu faço um planejamento, a gente tem que pensar que os primeiros 3, 4 meses 3, 4 meses é um tempo mais ou menos mágico, né? Para muita coisa. Eu vou fazer uma dieta, 3, 4 meses é fácil. Eu vou desenvolver um projeto, 3, 4 meses geralmente é fácil.
né? Por que 3, 4 meses? É mais ou menos a energia da emoção, né? Lembra do emocional? O emocional é um combustível de curto prazo. É, então, eu quero chegar naquele ponto. Aí, 3, 4 meses mais ou menos, a energia do emocional começa a enfraquecer. Aí eu preciso da energia do intuicional, da espiritualidade. Por isso que com um plano que não tem espiritualidade no meio, é difícil dele chegar até o final, porque a menos que seja um plano que eu consiga muito rapidamente. Ah, tá bom. Então, e aonde entra a espiritualidade na autossuperação? Eu quero ser um ser humano melhor que eu mesmo. Agora, eu colocaria aqui um outro, uma outra um outro ponto de chegada. Eu queria ser igual ao meu mentor. Então, quem é o mentor da Ana Maria? Jesus. Aí, se eu coloco, eu queria ser igual a ele. Igual, nesse sentido, eu quero me superar para me aproximar daquilo que ele me ensinou. Por isso, Pri, quando eu coloco lá, né, sabe lá no questionário, quem são os seres que o inspiram? É nesse sentido. Se eu tenho seres que me inspiram, eu, eu coloco aqui. Eu quero me superar para quê? Para me aproximar daqueles mentores, daquele mentor ou mentores. A gente não precisa ter só um mentor. A gente pode ter, por exemplo, uma pessoa como a Ana Maria, pode ter Cristo como mentor da espiritualidade. Mas na culinária, por exemplo, ela podia ter um outro mentor. Ah, bom, na culinária eu quero ser igual, ou eu me inspiro, né? Como eu falei, na culinária eu me inspirei no Henri. Aí ele foi uma inspiração para mim, e foi um mentor, e eu evoluí, porque eu queria me aproximar da culinária dele, né? Então, a autossuperação, ela vem com essa energia que é menos da emoção e mais da espiritualidade, né? E ali eu posso colocar, deveria colocar mentores que são pessoas que me inspiram, seres que me inspiram, para que eu gere a disciplina. Tá bom, porque para algumas coisas, para a gente se superar, não é fácil, né? Ela é difícil e algumas coisas vão alguns anos para a gente vencer efetivamente. E aí, o que que me dá essa energia? O meu mentor, os meus mentores, porque eu quero ser, parecer, eu quero caminhar na direção. Então, É, e aí o melhor em todos os sentidos, né? Alimentação, em todos os sentidos. Corpo físico denso, energético, emocional, mental e espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade é naquele sentido. Né? A espiritualidade não precisa ter religiosidade para ter espiritualidade. São coisas que é, podem andar juntos ou não. Né? Bom, foco. A auto, a autossuperação é próprio nome, ser melhor. Então, como que eu trabalho aqui, né, no conteúdo, poderia ter feito melhor? Essa é uma pergunta que a gente vai trabalhar sempre, que é ali. É a pergunta que eu fiz para a Pri, né? Então, o que que você acha que aconteceu? Qual ferida que aquele comentário, aquele procedimento, né? Que ferida que pega. E aí, logo em seguida, né? Como eu poderia fazer para que não atingisse essa ferida? Então, são perguntas básicas que eu vou utilizar. Porque se eu estou naquele processo
tá bom, sempre que acontece isso, me irrita, né? Sempre que acontece um, vamos supor, aquela briga lá, né? Sempre que acontece aquela briga, me irrita. O que que eu tenho? Algo eterno, porque, assim, a chance de que aquelas brigas continuem, né, vão continuar, vão acontecer novamente, e eu vou reagir da mesma maneira. Então, eu travo a minha evolução. Aí, como que eu poderia fazer melhor? Melhor aqui, e aí uma coisa que eu queria distinguir para você, assim, não é, o melhor não é necessariamente solucionar o problema, sabe? Porque às vezes tem problemas que não têm solução, não tem solução nas suas mãos. Por isso que eu fiz aquela pergunta, né, lá, naquele comentário. Está no seu controle? Porque se estiver no seu controle, você pode caminhar por duas vias. Uma via, solucionar o problema, né? Como que eu poderia solucionar esse problema de maneira melhor? Ok? Se está no meu controle. Não está no meu controle. Por exemplo, aquela briga não está no controle da briga. Então, eu não preciso me preocupar com o problema, porque não está no meu controle. Mas eu preciso me preocupar em fazer isso de uma maneira melhor, né? Poderia ter sido feito melhor? Então, nesse caso, o melhor não é resolver o problema. Nesse caso, o melhor é eu reagir de uma maneira melhor diante de uma situação que não está no meu controle, tá? Como poderia melhorar para a próxima vez? Então, você pode pensar. Então, o que que nós vamos fazer? Tá bom, essa situação me irrita, tá? Aí eu começo a pensar, por que que me irrita? Que ferida que me pega? E como eu poderia fazer melhor para que não irritasse? E aí eu tenho aquelas estruturas de é, resolver a questão interna e tenho aquelas estruturas para agir na hora. Que tipo de estrutura eu poderia ter para reagir na hora? Aquilo que a Pri colocou lá naquele. Tá bom, eu não responder na hora, se for possível. Mas se eu estou diante da pessoa e não posso adiar a resposta, será que se eu respirasse? Será que se eu conversasse com a pessoa, tá bom, vamos conversar daqui a pouquinho? Sabe? Essas estratégias que a gente já está utilizando. E aí eu testo para ver se funciona. Uma outra coisa aqui, ensinar aprimora, formar outros melhores que você. Então, é engraçado, porque eu sempre vivi do magistério, né? A gente ensinando, a gente aprende, né? Aprende muito mais. Na verdade, eu acho que o professor é o que aprende mais de todo mundo, porque uma das coisas que eu faço é ouvir o que eu estou dizendo agora, porque isso serve para mim, tá bem, né? Porque a gente não supera tudo, né? Eu também tenho desafios para superar. Então, quando eu falo, eu ouço o que eu falo. E aí quanto mais vezes eu repito isso, aí, o que que a gente utiliza na aula, a estratégia, né? É repetir. Se quer reforçar um músculo, repete, repete, repete exercícios que reforçam aquele músculo. O músculo vai ficando melhor. E a cabeça, mesma coisa. Então, uma coisa que é bom ensinar. Por isso que o grupo é bom, né? Então, tem o grupo, a aprendiz Ana Maria. O que que você sugere? Então, aí a Ana Maria está tentando ensinar o que ela sabe, né? E aí e é interessante porque eu começo a pensar com dores que não são minhas, com dores dos outros. E aí eu começo a fazer, ah, e se essa dor for minha, o que que eu poderia fazer? Sabe? Ah, mas não é. E às vezes a dor do outro é uma dor que eu nunca senti, ou pelo menos não senti
com tanta profundidade. E às vezes a dor do outro é a dor que dói comigo também. Então, eu começo a utilizar isso. Eu começo a tentar olhar a dor do outro, da minha perspectiva, e colocar. Dá trabalho ter uma vida boa. Dá trabalho, mas compensa, né? Quanto, quanto me economiza um dia é, é, sem irritação. Um dia que eu teria ali 2 horas irritados, é, sem irritar. Quanto me alivia, no caso da Ana Maria, estar menos cansado, não estar esgotado, né? Qual é a qualidade de vida eu não me esgotar? Ou que qualidade de vida eu teria ficar sempre esgotado, sabe? Sempre com a sensação de que tem uma imensidão de coisas a fazer, eu não estou dando conta aquelas coisas. Então, dá trabalho no primeiro momento e depois dá a liberdade, dá a leveza. Não importa a opinião dos outros, fazer por si mesmo. Não importa, intelectualmente é muito simples, mas é um dos grandes desafios, porque a opinião dos outros afeta a gente. E, por incrível que pareça, às vezes uma pessoa que não é importante para a gente afeta. Porque, claro, afetar a, a, aquilo que é das pessoas que são importantes para a gente, isso é natural, né? Porque as pessoas que a gente ama, a opinião dessas pessoas são opiniões importantes até para a gente fazer os ajustes, fazer as negociações, construir relacionamentos melhores. Mas é, às vezes, a opinião dos outros que a gente nem conhece, ou que tem, ou que não são pessoas importantes, afeta, né? Mas a ideia é começar a construir que a opinião dos outros não seja tão relevante, que a gente comece a olhar mais para a gente ver por que eu quero melhorar, não para que os outros digam, nossa, olha que pessoa bacana, que legal, né? Não é para isso. A gente quer melhorar porque eu quero olhar no espelho e dizer, nossa, hoje eu estou melhor que ontem. Então, do ponto de vista da autossuperação, a motivação que é relevante é a motivação que vem de dentro. Eu quero melhorar porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me aproximar daquelas pessoas que eu admiro, né? Ou quero me aproximar daquele mentor ou daqueles mentores, né? E aí a gente começa a trabalhar isso também para que a opinião dos outros não nos derrube, não nos e aí é o desafio que a Pri vai dar uma sugestão agora, né? Pensar, tá bom, mas você também, Ana Maria, né? Pensar aí, tá bom, como eu poderia fazer, que estratégia eu posso construir internamente para que aquela opinião não me afete. Não me afete, mas me ajude, porque crítica é muito bom. Eu gosto de receber crítica, porque é o que nos faz evoluir bastante, né? Porque quando alguém diz para mim, por exemplo, um dia chegou alguém e disse, ó, o vaso do banheiro, o assento do banheiro está quebrado, eu não tinha visto. É o banheiro feminino, né? Ah, que bom. Aí eu vou lá e troco, né? Ah, é, eu estou dando um exemplo bem idiota, né? Mas a ideia quando alguém diz para gente algo que aí é para a gente refletir. Mesmo as críticas, às vezes, maldosas, às vezes têm conteúdos interessantes. Então, duas coisas. Uma é ouvir e a outra é não deixar afetar, sabe? É ouvir e não deixar afetar. Então, vamos pensar nessa semana em conjunto, no WhatsApp, que estratégias eu poderia usar para que aquilo não me irrite, para que aquelas coisas não, aquela realidade
especialmente aquela realidade que está fora do meu controle. Se está fora do meu controle, como que eu posso fazer? Tá bom, já que não está no meu controle, então não me afete. É, cultivar a humildade e polidez não é querer ser melhor de todos. É, pelo contrário, é querer ser melhor de mim mesmo. Então, a humildade é nesse sentido. Uma pessoa fez uma crítica, eu quero ouvir. Se a pessoa tem uma crítica para mim, eu quero ouvir, né? Mesmo que seja dolorida. Se a crítica for dolorida, é sinal que alguma coisa em mim é precisa mudar. Mesmo que a única coisa é, por exemplo, às vezes uma crítica não faz sentido nenhum. Eu só estou preocupado com a visão que a pessoa tem, né? Aquela pessoa não está me enxergando como uma pessoa boa, como uma pessoa certa, né? Mas a crítica dela é totalmente improcedente. Então, eu preciso mudar a visão, a resposta emocional sobre aquilo. Agora, né, a crítica é verdadeira, é legítima. Tem algumas coisas, falou alguma coisa que realmente é verdade. Então, tá bom. Para mim, na verdade, as críticas que mais doem é as que são verdadeiras, sabe? Por que que dói? Né? Porque é uma falha que a gente não queria ter, né? Eu não queria ter aquela falha, e tenho. E às vezes a gente vai colocando a falha embaixo do tapete, sabe? E aí vem alguém e fala, daí você não pode se esconder naquele momento, né? Ok? Então, a humildade é isso, é ouvir, e aí vamos tentar aprender, né, quando tem algum fundamento na crítica, e quando não tem nenhum fundamento, vamos aprender a que não doa. E as que têm fundamento, vamos melhorar com a crítica e vamos aprender a ouvir sem doer. Eu digo porque hoje dói muito menos as críticas, mas ainda dói, ainda dói. Quando, especialmente quando é uma crítica verdadeira. Porque daí a dor é porque daí eu tenho que melhorar, né? Eu tenho um trabalho a fazer ali. Alimentação compatível com a atividade. Aqui eu queria falar para você, Ana Maria, que eu tinha reservado hoje, tinha pensado em fazer hoje o jejum, tá vendo? Deixa eu só mudar aqui, ó, só para você ver, ó. Tá aqui, ó, é, aqui, ó, jejum, né? Jejum, né? Porque a Ana Maria queria conversar sobre jejum, eu tinha separado para hoje, mas aí eu achei que a autossuperação vai ser melhor. E aí na próxima aula está programado, teórico, para a gente conversar sobre jejum. Bom? E aí a Ok. gente vai. Essa alimentação compatível com a atividade, porque o que é eu melhorar na alimentação? Uma coisa que a Ana Maria está trabalhando, né? Melhorar na alimentação é cada um. O que é uma alimentação boa para um atleta não é uma alimentação boa para um executivo, tá? Se é um atleta, se é um corredor de curta distância, é uma alimentação diferente de um corredor de longa distância. Então, só para só para contextualizar. Bom, disciplina em tudo na vida. É, aqui eu queria colocar alguma coisa que eu mesmo não concordo muito. Eu não concordo muito, mas tudo que a gente fala aqui é tudo ideias para a gente conversar. Nada é verdade aqui. Por que que a gente tem que partir dessa ideia que nada é verdade? Porque senão a gente não tem humildade. Como que eu sou humilde se eu tenho a verdade? Sabe aquela história, né? Eu só sou bonito, inteligente, simpático e humilde. Sabe? Então, se eu tenho a verdade, eu não tenho humildade. Por isso que aqui é tudo conversa. E algumas coisas eu mesmo discordo. Disciplina em tudo na vida.
né? Um só treinador. Eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que a gente aprende com muitas pessoas. Agora, quando eu quero fazer um treinamento específico, daí eu tenho um treinador master, né? Um treinador, por exemplo, um atleta, um tenista, ele vai ter o treinador, que é o treinador master, digamos assim, né? É o cara que vai cuidar dele. Mas eu acho que a gente, a não ser em casos específicos, a gente aprende com muitos mestres, e aprende, às vezes, com um cara que não tem sabedoria nenhuma, mas às vezes ele ali diz alguma coisa, aquilo lembra para a gente de uma coisa importante, né? Eu gosto muito da ideia de lealdade nesse sentido, né? De da gente ser leal com as pessoas que são leais com a gente, né? É, então, eu acho que parte do aprendizado é a lealdade. Lealdade com suas combinações, lealdade com seus clientes, lealdade com as pessoas que você ama, e lealdade com as pessoas que a gente não ama também, né? Só que daí a gente é leal, mas não tem compromisso, né? Estabilidade, né? Uma coisa, estabilidade é uma coisa. Tudo isso é construção, né? Algumas a gente já tem. Mas, por exemplo, lealdade é uma coisa que a gente aprende desde criança. Então, é uma coisa mais, está mais impregnada. A gente treinou isso por mais tempo. Estabilidade, algumas pessoas treinaram, outras não, né? Então, é, a lealdade, ela não pode impedir o crescimento, sabe? Por exemplo, ser leal a uma ideia. Às vezes, aquela ideia já não serve mais para a gente, entendeu? Então, uma coisa é ser lealdade a pessoas, né? Ah, eu sou leal àquela pessoa, mas de repente aquela pessoa toma um rumo. A lealdade, né? A lealdade, antes de ser lealdade com pessoas, a gente tem que ter lealdade com princípios, né? Com valores. A lealdade da Ana Maria com Jesus supera qualquer outra lealdade, se houver confronto. Se não houver confronto, tudo bem. Mas se houver, a decisão da Ana Maria já está tomada, né? A lealdade ao, ao ao mentor, né, a Jesus, quer dizer, não é ser leal a Jesus, ser leal a tudo aquilo que ele ensinou, né, aos valores. Então, essa lealdade supera a lealdade com pessoas. Ah, eu tenho um compromisso com uma pessoa, aquela pessoa me convida para assaltar um banco. Digo, vai sozinho, né? Não sou, acabou a lealdade, porque levar você, né? Entendeu? Então, pensar sempre que lealdade há valores, aos valores seus fundamentais, ela supera. E aí, claro, ser estável com essa lealdade, só que aí, se de repente você percebe que aquele valor já não é mais relevante, né, você não deixa que a lealdade impeça a evolução. É um exemplo muito bobo aí, né? Eu sou leal a uma determinada alimentação. Aí, de repente, eu descubro que aquela alimentação não está mais fazendo bem. Pronto, né? Eu tiro. Um exemplo bem idiota, né? Eu tiro. Eu era leal ao queijo, aí o queijo começa a me fazer mal, tira o queijo, paciência. Entendeu? Não pode deixar que a lealdade e a estabilidade impeçam a evolução. Às vezes a gente tem que mudar mesmo. É, surgiu um problema, muda, né? Ser fiel e superar o problema. Então, é isso que a gente conversou. Até a lealdade e a estabilidade, ela tem que ser compatível com a evolução. Disciplina, constância, para manter os demais preceitos. Disciplina exercida com suavidade, que é aquilo que a gente estava conversando no início, né, da Ana Maria. Agora, deu uma
uma confusão. Tá bom, é uma razão ali. Então, eu vou fazer exercer a disciplina com suavidade, né? Eu vou ser flexível por um tempo e aí volto, né? Volto, se precisar, ajusto o planejamento, mas não perco. Conexão com o propósito, né? Aí volta novamente aquela ideia de propósito, né? Que a disciplina ela tem que ser exercida com suavidade e a disciplina tem que levar você para os valores maiores, né? Para aquilo que faz sentido para a sua vida, né? O propósito é aquela ideia por que fazer as coisas. Quer dizer, eu faço as coisas para ser melhor, autossuperação, mas autossuperação porque eu quero ser igual ao meu mestre, ou me parecer mais com ele, ou não agredir as pessoas, sabe, Tri? Hã? Eu quero melhorar para cumprir algo maior, né? Não é só para eu ser bonito, não é só para as pessoas dizer, nossa, olha aqui, olha como aquela pessoa é bonitinha. Não é para isso, é para eu chegar mais próximos. Então, por isso que você conectar o propósito, né, onde eu quero chegar é relevante. Porque fazer as coisas fica fácil se houver uma boa razão. Então, por isso que a gente busca. Tá bom, se tem uma boa razão, e aquela boa razão está na alma, é fácil. Eu não quero agredir as pessoas. Isso é um valor muito, muito importante para mim. Então, eu me esforço para não me irritar, para não agredir as pessoas. Ah, eu quero ser um exemplo, né, vivo. Como Gandhi disse, seja um exemplo daqui do mundo que você propõe. Eu quero ser cada dia mais exemplo do que Jesus ensinou. Bom, isso é uma razão que se ela está lá na alma, é uma razão que dá energia, tá bom. Então, meu netinho nasceu, ali, aí daqui a um tempo eu ajusto. Por quê? Porque eu quero ser um exemplo, né? Sabe? É, conexão com o propósito fica fácil quando eu tenho uma boa razão. Quando eu tenho uma razão que vem da alma, fica fácil fazer. Agora que essa razão às vezes está às vezes a razão está só no intelecto, às vezes a razão está na alma, né? Eu quero ser igual ao meu mentor desde que seja fácil, sabe? Desde que não precisa fazer nada, né? Ah, eu quero ter uma saúde perfeita do corpo, desde que não precisa movimentar, né? Desde que eu possa comer tudo o que eu quero. Aí não dá certo, né? Por quê? Porque a motivação, na verdade, está no intelecto, não está no coração, não está na alma. Preceito moderador. Às vezes faz certo, porém com exagero. Controlar para não exagerar, né? Tudo leveza. Sabe que aí que vem a diferença que eu conversei com a Ana Maria já do Tantra, né? Tantra é essa visão mais leve, né? Eu tenho que fazer, mas de uma maneira que seja metabolizável. Então, fazer bem para os outros para sentir-se melhor. Você não está fazendo bem para os outros, você está fazendo bem para você mesmo, né? Por que que eu não me irrito? Claro, eu não me irrito porque eu não quero agredir os outros, eu não quero causar mal para os outros. Mas, mais que isso, eu não quero causar mal para mim mesmo. Mas, mais que isso, é porque eu quero ser parecido com o meu mentor. Você percebe, as coisas estão interligadas, né? Os motivos, eles se somam. Como o Yoga Nidra ajuda a autossuperação? Quando eu estou relaxando, eu posso fazer mentalizações. E essas mentalizações me ajudam, né? Que tipo de mentalização? Você lembra quando a gente faz Yoga Nidra? Visualize que você não sei o quê. Opa, opa, caiu aqui. Quando eu estou visualizando isso, é, eu visualizo aquelas coisas que eu preciso me superar. Para
um pouco para assimilar, né? É a pausa para assimilar. O Yoga Nidra é o relaxamento, que daí assimila, e eu acelero essa mentalização, essa assimilação, mentalizando as coisas que eu quero que aconteça. Ok? Reprogramação emocional melhora o ego, persona, muda o condicionamento, né? Então, quando eu entro no estado de relaxamento, de Yoga Nidra, né, eu começo a assimilar a parte física, o corpo, e reprogramar o meu emocional. Porque durante os estados de Yoga Nidra, eu consigo mais facilmente fazer a reprogramação. E aí, você pode fazer a reprogramação do jeito que você preferir. Um jeito é eu quero, eu sou, né? E depois, digamos assim, eu quero me irritar menos. Depois você começa a mentalizar, eu me irrito menos. É uma possibilidade, é um caminho, mas esse é apenas um caminho. Você pode mentalizar a mesma coisa ou por um outro caminho. Eu visualizo diante daquela situação que a gente conversou lá nos áudios, né, Pri? Eu visualizo naquela situação, visualizo a situação e visualizo que eu fico relaxado, tranquilo, não me irrito naquela circunstância. Então, a maneira de mentalizar são muitas. E aí você faz aquela que faz mais sentido para você, né? O PDCA aqui é o que a gente falaria aqui, mas a gente já conversou, que é o planejamento. Como é que o planejamento funciona? Planejo, faço, plan, do, check, faz a checagem e depois eu faço os ajustes. Isso é sempre. Então, agora, a Ana Maria, diante dessa nova realidade, ela vai dar uma olhadinha, vai deixar esse momento inicial e depois vai dar uma olhadinha. Ver se tem que, no planejamento, ver se tem que mudar alguma coisa, né? Né? Se tem, faz. Aí, executando o planejamento, eu faço a checagem, a gente faz a checagem semanal, né? Para ver se eu estou fazendo tudo. E se eu não estou fazendo tudo, eu vou agir, né? Fazer alguma coisa de diferente. Ok? Bom, a dica para o dia a dia é observar tudo o que a gente viu. Tem um CD Reprogramação Emocional do De Rose, né? Que está lá no. Eu acho que está lá no Spotify, né? Esse CD está lá no Spotify. Esse CD é uma sugestão de reprogramação emocional, ok? Alguma ideia, comentário? Não, tudo bem. Acho que não também. Beleza, então esta semana nós vamos concentrar, essa semana vamos concentrar naquilo que a Ana Maria está mais concentrada lá, então fica tranquila, Ana Maria, né? Mas o que nós vamos olhar na Ana Maria? O retorno do planejamento. Porque uma coisa que é muito, muito relevante, a gente perde quando acontece um fato significativo, eu olho para aquele fato, esqueço os meus planejamentos e depois não consigo voltar. Então, a Ana Maria vai ser o nosso grande olhar, vai ser esse retorno, sabe, Ana Maria? Né? Fazer esse ajuste. E nessa semana, então, vamos olhar o que está doendo e estratégias para melhorar isso, para que aquilo que não está no seu controle não afeta. E aí a gente continua conversando no WhatsApp. Beleza? Combinado. Beleza. Então, é isso. Então, eu vou encerrar aqui